Meu nome é Deise Lopes, eu sou nutricionista, hoje em dia eu estou atuando em Brasília. Essa disciplina que a gente vai conversar hoje sobre a parte de alimentos no Ayurveda é uma disciplina que ela vem de uma trajetória que eu venho fazendo de buscar em outras referências de tradições, em outras referências de ciências, uma forma de completar a nossa visão de nutrição. A gente tem uma visão de nutrição que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é muito focada nas quantidades, é muito focada nos princípios químicos, né? E eu sempre, desde que eu saí da faculdade, eu vim buscando essa outra visão. Então eu estudei medicina chinesa, estudei Ayurveda, estudei iridologia, fui estudando todas essas outras técnicas, estudei acupuntura, fui estudando todas essas outras técnicas que traziam para a gente, profissional de saúde, uma visão mais inteira do ser humano. Né? Essa é a minha busca, de ver o indivíduo que está na sua frente quando você está fazendo um atendimento individual, ou aquele grupo de pessoas quando você está dando uma aula, fazendo um trabalho em grupo, como seres inteiros. Sair dessa coisa que a gente se acostumou, infelizmente aqui no Ocidente, de pensar em doenças. Né? A gente faz dietas para doenças, a gente faz remédios para doenças e a gente não pensa em como aquele indivíduo se relaciona com aquela sintomatologia. Então essa minha busca foi nesse sentido. Só que junto com isso eu acho que a gente também tem uma questão que a gente não consegue e não deve abrir mão da ciência. Então, todo o meu trabalho dessas buscas, e depois eu estava até conversando com o pessoal aqui mais cedo, eu fui buscar aqui no Brasil a fitoterapia dos índios, a fitoterapia das raizeiras, para a gente entender melhor como é que isso tudo pode ser utilizado e trazer isso como uma ponte para a ciência. Por isso que hoje, quando eu defino meu trabalho, eu falo que eu trabalho com medicina integrativa, com nutrição integrativa, com fitoterapia integrativa, porque eu não quero abrir mão da ciência, porque eu acho que a gente está fazendo uma trajetória muito bonita, né, em termos de descobertas científicas e tal, mas eu também não quero abrir mão dessa visão mais ampla e dessa forma mais humana de abordar o cuidado com as pessoas. Então, eu vou sempre estar conversando aqui com vocês. Eu estou falando aqui de uma visão mais ayurvédica, mas o que a gente já tem de estudo científico sobre isso? O que corrobora? O que é diferente? Por que é diferente? Se o estudo científico comprova uma coisa e o Ayurveda diz outra coisa, ou a medicina chinesa diz outra coisa, onde é que está essa diferença? Né? Porque se a gente está fazendo um estudo de uma patologia ou de um indivíduo, o resultado deveria ser igual. E muitas vezes não é pela forma que a gente monta os nossos estudos, tem uma série de questões que a gente vai abordando aí ao longo da nossa conversa. Então, sempre eu gosto de começar, independente do que a gente for falar, eu sempre gosto de lembrar que a nossa visão de mundo ela é baseada em duas coisas, física e filosofia. É isso que embasa o que a gente pensa do mundo. E a gente hoje em dia, a gente estuda muito pouco essas disciplinas, né? Só as pessoas que enveredam mesmo por se formar em física ou filosofia, mas essas são as disciplinas e matemática, né? Se a gente for colocar assim, em última instância, a física vem da matemática. E a física, quando a gente olha para isso que eu estou falando, para essas duas visões de mundo com relação à saúde, a gente tem duas questões que vocês estão vendo aí nesse slide. Uma é a física clássica, que é a que a gente está mais acostumada, que divide, né, a matéria em pedaços cada vez menores, até chegar nos átomos, nas partículas dos átomos, e dá nomes para essas coisas, e dá lugares para essas coisas. Então eu digo que essa é uma física do substantivo, né, uma física das definições, dos objetos, né? Então a nossa medicina, a nossa nutrição, muito baseada em componentes químicos, qual é o nome do nutriente, qual é o nome do fitoquímico, o que ele faz, em que lugar que ele faz a reação, né? Então essa é a nossa forma de ver a saúde. Para nós aqui no Ocidente, a gente é muito focado nessa forma que é associada com a física clássica. Dos últimos, sei lá,
50, 60 anos, a gente vem caminhando por uma visão de física que vem da mecânica quântica, que vem da teoria da relatividade, que já coloca uma questão que os povos mais tradicionais, os orientais, falavam há muito tempo, que é uma questão de energia, né? Então, quando vários experimentos foram feitos e mostraram, por exemplo, que dependendo de você estar observando ou não uma partícula, ela pode se comportar como partícula ou como onda, né? Vários experimentos muito impactantes, mostraram pra gente que além dessa coisa dos objetos, dessa coisa do substantivo, existe alguma coisa que é menos visível, que é menos clara, mas que não por isso é menos importante, que é o fluxo e a energia. Então a mecânica quântica e a teoria da relatividade, elas estudam os fluxos e as energias. Então a gente vai para uma visão de saúde, que é uma visão que a gente chama de... a gente sai do substantivo para ir para o verbo, né? A gente vai para a ação, a gente vai para o fluxo. Então é importante a gente observar isso. Então, só para fechar essa parte de conceitos, a gente tem aqui esse nosso modelo, que a gente chama, né, tecnicamente de biomedicina, que é mais materialista, que é baseada mais em produtos, células, órgãos, né, coisas mais palpáveis. A gente entende que tem um fluxo ali, a gente entende que tem um processo ali, mas a gente avalia, a gente prefere avaliar o momento onde essas coisas estão materializadas, estão substancializadas. Então, só para citar um exemplo que é bastante clássico, a gente fala de sinapse, por exemplo, no cérebro, como se a sinapse fosse um lugar, né? E a sinapse não é um lugar, a sinapse é um momento, né? Onde você tem a conexão entre dois neurônios. Então a gente tem isso. Uma outra questão da nossa biomedicina é que a gente tem essa questão, tem essa tendência de estudar as coisas por partes. Aí eu vou estudar órgão X, aí eu sou especialista em tal coisa, eu sou muito bom em não sei o que, a gente vai estudando por partes e muitas vezes a gente perde a noção do todo. Da mesma forma, a gente entende como, por exemplo, a homeostase, né, que seria o equilíbrio do organismo, como um lugar onde você vai atingir essa homeostase, como se fosse um lugar a ser atingido. Quando a gente pensa em fluxo, a gente vê que essa homeostase ela é uma a cada minuto, né? Você não tem um equilíbrio constante. Então, são várias questões. E aí a gente caiu para enfatizar duas intervenções, que são duas intervenções mais materialistas. Uma, os medicamentos, a outra, as cirurgias, né? E aí a gente lida com os pacientes de uma forma... que para quem já trabalha com terapias naturais já deve ter se deparado bastante com isso, que o paciente chega na sua frente, ele faz um monte de reclamações, ele tem um monte de queixas, ele tem um monte de sintomas, mas ele fez todos os exames e todos os exames deram normais. E aí mandam ele de volta para casa porque ele não tem nada, né? Sendo que ele não está se sentindo bem, ele sabe que o fluxo dele não está correto, ele sabe que tem algum desconforto, mas nenhum dos exames que a gente consegue fazer consegue detectar, porque a gente ainda não tem muita tecnologia para detectar fluxo de energia. A gente tem muita tecnologia para identificar imagens, substâncias, né? E essa questão do fluxo é uma coisa que você tem que entender a história do paciente, tem que saber de onde que ele vem, tem que saber como é que ele se relaciona com o trabalho dele, com a família, né? Tem toda uma coisa que em consultas muito rápidas, muitas vezes você não consegue entender. E muitas vezes o paciente é chamado de hipocondríaco, o paciente diz que, ou então dizem que ele está somatizando, como se ser um sintoma psicológico fosse pouca coisa, né? Então, muitas vezes a pessoa tem essa sensação de que ela não... ela sabe que ela não está bem, mas nenhum exame diz o que ela tem. Então, quando você chega e você explica... onde é que o fluxo dela de energia está bloqueado, o que está implícito aí, né, nessa questão, ela chega a se alivia, fala assim, eu já estava achando que eu estava maluca, né, porque todo mundo está me dizendo que eu não tenho nada e eu não estou me sentindo bem, né. Então isso é uma questão que pega às vezes nessa nossa forma de ver.
A gente tem também uma ênfase em tratamentos mais simples, então a gente tem essa coisa de isolar princípios, né? Você tira lá o princípio ativo, até fitoterapia hoje em dia, você tem uma coisa de isolar princípio ativo, de dar mais ênfase num determinado princípio ativo, que a gente é muito focado na questão biológica, na questão da química, né? E a gente vem trabalhando com um conceito de saúde como ausência de sintomas. E a nossa busca é eliminar os sintomas. Então, se eu tenho uma dor, se eu tomo um analgésico, ela passa, tudo certo. Eu não preciso entender de onde vem essa dor, desde que ela passe quando eu tomo o remédio, né? Então, são algumas questões que, vamos dizer assim, alguns pecados, né, da nossa abordagem, mas que não são só pecados. A gente tem, com essa nossa visão mais materialista e mais analítica, vamos dizer assim, a gente tem descoberto coisas muito importantes, né, dentro desse nível do pedaço, dentro desse nível da parte. O que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar aí quando a gente fala de ser humano, porque o ser humano é uma coisa muito, muito maior do que isso, né? Então tem até um livro, que é um livro que até traduziram para português, quem quiser dar uma olhada, que é um livro que chama Medicina Espiritual, a tradução dele ficou assim, que é de um pesquisador americano, que tem um instituto lá que chama The Body and Mind Institute, acho que é Harvard, não sei, e ele faz pesquisas sobre essas coisas que a gente nunca entende direito. Então ele faz pesquisas sobre o poder da oração, sobre efeito placebo e coisas desse gênero. E ele começa o livro com uma frase que eu tive que olhar no dicionário para entender a frase, que é: medicina científica é um oxímoro. O que é um oxímoro, vocês vão me perguntar, que foi essa parte que eu tive que olhar no dicionário. Um oxímoro é uma figura de linguagem onde uma palavra contesta a outra. Então, o exemplo que eles usam na gramática para descrever um oxímoro é música silenciosa, né? Como é que pode ser música se tem silêncio, né? Então, e ele fala isso, medicina não é ciência. É isso que ele quer dizer quando ele diz que é um oxímoro. O cuidado das pessoas não é ciência. Tudo que baseia o nosso trabalho é ciência. A patologia é ciência, a fisiologia é ciência, a bioquímica é ciência, mas quando você está diante de um indivíduo no momento do atendimento, apesar de toda a base ser científica, o que você vai fazer ali tem muito de intuição, tem muito de empatia. Muitas vezes, se a pessoa não for com a sua cara, ela não faz o tratamento, é simples assim. Se ela não confiar em você, ela não faz o tratamento, principalmente para quem lida com coisas difíceis, como, por exemplo, nós nutricionistas que lidamos com mudança de hábito alimentar. Se a pessoa não for minimamente com a sua cara, não adianta que ela não faz o tratamento, né? Então são coisas que estão num nível que não é no nível da ciência, que é no nível da relação, que é no nível do psicológico, que é no nível de um monte de coisa que a gente não consegue definir dentro dessas ciências, né? Então essa outra abordagem de saúde que a gente trabalha, que é essa abordagem que a gente chama de mais holística, de mais energética, ela já vai também para um extremo oposto, né? Então ela se preocupa muitas vezes pouco com os detalhes e vai mais se preocupa mais com essa coisa dos sentimentos, dos fluxos, do todo. Então quando a gente vê, por exemplo, a Ayurveda, a medicina chinesa, a forma que eles lidam com os alimentos e com as ervas, eles não, sei lá, 5.000, 6.000 anos atrás, eles não sabiam qual era o nome da substância que tinham ali naquela planta, mas eles sabem o que ela faz no organismo. Aquela planta como um todo, ela vai causar aquele efeito no organismo. E isso é estudado a partir de observação, né? Você dá aquela planta para um monte de gente e vai vendo o que acontece ali. Então é diferente, né? Por isso que eu sempre gosto de juntar as duas coisas. Então essa parte mais energética, ela tem sempre essa noção de interligação entre as coisas, de conexão, e aí a gente percebe muitas vezes, eu falo que pra gente que está muito acostumada a estudar uma ciência mais analítica, é muito difícil no começo a gente mudar o raciocínio. Mas depois que a gente pega o jeito, é muito mais simples.
Porque daí chega aquele paciente no seu consultório com 10 sintomas diferentes. Então chega uma mulher com cólica menstrual, enxaqueca, mau humor, sei lá, o que mais que ela pode ter? Dor nos tendões, má digestão e mais alguma coisa. Se a gente for colocar isso de um ponto de vista analítico, a gente vai ter que dar um remédio para cada uma dessas coisas. Um remédio para dor de cabeça, um remédio para enxaqueca, um remédio para cólica. Essa é a nossa visão. Se você entende que dentro de uma certa lógica, tudo isso pode ser, por exemplo, um distúrbio de fígado, você melhora o fígado da pessoa e resolve os 10 sintomas que ela chegou ali reclamando, né? Então essa visão de que as coisas são interligadas e que não são separadas. Outra coisa que a gente vê também bastante dentro dessa visão mais energética, que é a nossa tendência aqui, e quando a gente vai para o Oriente eles morrem de rir da gente porque eles falam que a gente é muito frágil, né? Nós ocidentais, porque a gente parte do princípio de que quanto antes sumir aquele sintoma, melhor. Então eu dou um remedião que é para aquela dor desaparecer, porque eu não quero sentir essa dor. Quando muitas vezes você tem que fazer se você quer resolver aquilo em definitivo ou resolver aquilo de uma forma mais duradoura, você tem que fazer alguma coisa que no começo pode até piorar o desconforto, né? Aquela dor vai ficar durante meia hora muito ruim, mas você não vai mais sentir ela, né? Então essa noção de que de se livrar completamente dos desconfortos, né? A gente tem dos desconfortos, eu nunca sei como falar direito essa palavra. É importante a gente ver. E uma última questão é que pensar que o conceito de saúde e o conceito de qualidade de vida eles são absolutamente individuais. O que é saudável para mim não é saudável para você, não é saudável para sua mãe, não é saudável para mais ninguém. Por isso que a gente trabalha sempre com constituição, com individualidade, né? E para fechar essa introdução mais de conceitos, então só lembrar, coloquei aí para a gente sempre lembrar o conceito de medicina tradicional. A gente sempre confunde muito, a gente tende a tratar a nossa medicina como se fosse uma medicina tradicional. A nossa medicina não é uma medicina tradicional, porque ela é uma medicina muito jovem, né? Então as medicinas tradicionais são esses conhecimentos muito antigos. Então a medicina chinesa é uma medicina tradicional, a Ayurveda, o conhecimento dos índios, né? O que a gente faz hoje, se a gente fosse dar um nome, é uma medicina convencional, porque é o que a gente está mais acostumado a fazer. Mas tradição vem desse tempo de uso, né? E aí é importante a gente observar, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, que quando a gente vê a evolução, né, do nosso conhecimento, a gente vai estudando, a gente fala assim, nossa, mas parece que a gente está voltando para trás, né? Até 500 anos atrás, praticamente o único recurso que a gente tinha para cuidar da saúde eram plantas medicinais. E a gente está aqui hoje falando de plantas medicinais. Então parece que a gente não evoluiu ou que a gente está andando para trás, né? Mas a forma... então eu gosto sempre de usar essa imagem que a sociedade ela evolui em espiral, né? Eu estou falando da mesma coisa que eu falava 500 anos atrás, só que eu já passei toda uma trajetória de aprendizados de substâncias químicas, de coisas de laboratório e tal, que fazem com que a minha visão de planta não seja a mesma que existia 500 anos atrás. Então, mesmo quando a gente trabalha com medicinas tradicionais, e a fitoterapia é uma prática considerada tradicional, porque ela vem, né, todas as grandes tradições do mundo trabalham com fitoterapia, todas as grandes tradições do mundo trabalham com alimentação, elas vêm, hoje a gente vê isso de uma outra forma. Mesmo que a gente volte para buscar os conhecimentos tradicionais, a gente vai buscar esses conhecimentos tradicionais com tudo que a gente aprendeu nos últimos 500 anos. A gente não tem como abrir mão disso, né? Então, esses sistemas tradicionais de saúde que a gente está resgatando hoje em dia, e o Ayurveda é um deles, a gente tem que lembrar esses 3 quesitos para a gente fechar. Que são sistemas baseados em energia, né? Então o foco não é nas partes, o foco é no efeito geral. Outro é
muito focado num diagnóstico, que é um diagnóstico muito preciso do ponto de vista do indivíduo. E que é uma fitoterapia ou uma alimentação que é feita para pessoas e não para doenças, né? Então, isso que a gente fica com essa informação e a seguir a gente vai aprofundar um pouco mais nesse detalhamento da forma que o Ayurveda vê os alimentos e as plantas medicinais. Tá bom? Até já!